A Rede Imaculada reapresenta o programa Estudando a Palavra de Deus, com o teólogo Dr. Nivaldo. Tua palavra nos chegou por meio das tradições. Queridas ouvintes de todo o Brasil, a começar de Taguatinga, Brasília, Distrito Federal, cidades do entorno, cidades satélites, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, Bahia, até onde chegar o nosso sinal. Boa tarde, queridos e queridas que estão nos ouvindo lá no Vale do Curu e também em Sobral, os nossos queridos ouvintes que estão lá no Vale do Ivaí e os que estão nos ouvindo através da web rádio www.redeimaculada.org.br. A todos vocês, um grande abraço. Iniciando o programa de hoje, nós clamamos a Deus que nos abençoe com o poder, a graça, a misericórdia, o amor, a persistência, a paciência, a humildade, a sabedoria, nos fortalecendo nele na força do seu poder para vencer. Esta semana que começa hoje é domingo, primeiro dia, amanhã, segunda, já é segundo dia. E nos faça vencer nessa semana, nesse mês e neste ano e na vida toda. Deus bondoso, nos abençoe, Senhor, com todas as bênçãos que o Senhor tem para nós e nós tanto precisamos e carecemos, e nos dê a alegria de viver e viver te servindo, segundo o teu propósito, para a glória do Senhor e para a nossa alegria. Nos abençoe, nós clamamos em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso e Salvador nosso de todos os tempos. Queridos e queridas, o que temos para hoje? Hoje nós vamos estudar uma carta importantíssima. Paulo escreve a uma das igrejas que ele, através do evangelismo pessoal dele e o trabalho dele por mais de 2 anos na cidade de Tessalônica, ele organizou ali uma igreja e deixou ali uma liderança. E depois mandou o seu filho na fé, Timóteo, para visitar e saber como ia a vida daqueles irmãos e irmãs lá da igreja em Tessalônica, os tessalonicenses. Dado as notícias que ele recebeu lá de Tessalônica, da igreja em Tessalônica, via Timóteo, ele então, para fortalecer e corrigir, doutrinar e orientar a igreja, ele escreve 2 cartas. Nós vamos mencionar a primeira, mas também vamos lembrar alguma coisa da segunda carta. Nós vamos ver hoje, então, a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Essa carta tem muita coisa profunda e importante que nos anima a viver e viver bem. Nós vamos, calma e serenamente, entrar no estudo dessa carta, aproveitando o máximo que nós pudermos para o nosso fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. A todos os nossos queridos e queridas que ligaram na semana atrasada, semana passada, nos dando ideias para o programa, nos reorientando para a programação. A todos vocês, meus queridos, minhas queridas, um grande abraço e o meu sincero agradecimento. Eu preciso muito desta informação de vocês. Como está indo o programa e quais os assuntos que eu devo trazer, os estudos que eu devo desenvolver aqui com vocês. Eu já tenho pronto o estudo de amanhã e aprontando o estudo da outra segunda-feira seguinte. Amanhã nós vamos falar sobre a vida intrauterina, o período de gestação da pessoa. E na outra segunda-feira nós vamos atender o nosso querido ouvinte que nos sugeriu falasse sobre o perdão de Deus. E nós queremos fazer isto com muita alegria, com muito amor, e vamos nos esforçarmos para trazer o melhor para você, porque eu amo você, e amo muito, e quero fazer o melhor para fortalecer a sua vida espiritual, orientar o seu dia a dia. Então, dado essa ligeira introdução e informação, nós vamos então começar o estudo na carta de Paulo aos Tessalonicenses. A carta de Paulo à igreja de Tessalônica é uma carta evangelística.
É uma carta doutrinária e é uma carta orientadora. Como ela é evangelística? Porque ela reafirma o poder de Deus, que ele, Paulo, anunciou aos Tessalonicenses. Ele afirma no primeiro capítulo: eu vim em nome do Senhor para trazer a mensagem dele, que é uma mensagem divina, jamais uma mensagem humana, de conhecimento humano, mas um recado de Deus revelado em Cristo que eu vos anuncio. E anuncio isto em poder, ou seja, é uma palavra viva que ele pronuncia, a pessoa recebe, crê, e a partir do crer, ela funciona e revoluciona a vida do que crê. Então ele estava dizendo: eu estou anunciando, eu anunciei a vocês a palavra viva de Deus, que é funcional, que é prática, que provoca a mudança, que traz a pessoa para a conversão do mundo para Deus. Eu anunciei o Evangelho do Senhor Jesus em verdade e poder. Então, 3 coisas são importantes. Primeiro, o que ele anunciou é de Deus, não é da sua cabeça e da sua sabedoria, do seu conhecimento, nem de homem nenhum. O que ele anuncia é o poder de Deus. O que ele anuncia é coisa prática. Ele estava dizendo isto porque ele estava no meio de um grupo de judeus. E esses judeus tinham a lei de Deus, mas era uma lei de orientação. Eles eram chamados à obediência, e só isto. Agora Paulo está anunciando uma nova mensagem que é para a obediência e para a mudança de vida, com poder de transformação. Uma palavra viva, vivificada pela ação do Espírito Santo. Então Paulo estava anunciando uma coisa novíssima. E agora na carta ele está afirmando isto, porque alguns da igreja de Tessalônica começaram a ouvir mestres diferentes que estavam voltando ao judaísmo, voltando à prática antiga, imaginando que a volta do Senhor Jesus não ia acontecer, ou já tinha acontecido, eles não tinham percebido, e estavam numa tristeza, porque Paulo tinha ensinado que o Senhor Jesus declarou que ia voltar, e voltaria sim. E na sua volta, os mortos seriam ressuscitados, e os vivos seriam transformados, e todos subiriam com Cristo, ou seja, aconteceria uma arrebatação. Eram tomados da terra e levados para o céu, para a companhia de Jesus Cristo, para a mansão celestial de Deus. Então, esta ideia de alguns mestres antigos que ainda queria viver no judaísmo, estavam perturbando os irmãos lá em Tessalônica. Então, Paulo usa esta carta para dizer: eu vos escrevi e tudo está em ordem, e vocês podem separar essas ideias ruins, erradas, que fazem sofrer. Crer é o necessário na palavra, e tenham certeza, todos aqueles que assumiram Jesus Cristo, que querem viver uma vida cristã de acordo com Cristo, eles serão arrebatados pelo Senhor. E se tiverem morrido, eles serão ressuscitados pelo Senhor. Paulo, então, fortalece na carta este ensinamento e sacode cada irmão e cada irmã em Tessalônica para reviver a fé, para fortalecer no Espírito, para esperar de Deus, porque a promessa vai se cumprir. O propósito de Deus era revelar o seu Filho. O propósito de Paulo era demonstrar isto. O Espírito Santo estava confirmando o propósito de Deus, a revelação do Senhor e o anúncio de Paulo. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu destaquei este versículo de Paulo, que é o final da carta dele,
para fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso espírito. Está lá no final da carta, mas eu usei logo aqui na introdução, no início do nosso estudo, porque é uma das partes fundamentais na carta para os Tessalonicenses e também a mensagem de Deus para nós hoje. Paulo está encerrando a carta fazendo uma oração. Este versículo é uma oração de Paulo pelos Tessalonicenses. E eu, com toda a ousadia cristã e na fé que tenho na palavra e no Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, também abençoo vocês com esta oração. O Deus de paz santifique vocês completamente, o corpo, a alma e o espírito, de maneira tal que vocês se tornem irrepreensíveis diante de Deus e diante dos homens. Prepare vocês para a volta do Senhor Jesus. E o versículo seguinte, Paulo afirma assim: porque Deus é fiel e Ele fará cumprir a sua palavra, a sua promessa, e nos fortalecerá nele. Ele fará isto acontecer. Isto é de uma alegria profunda, porque eu quero viver uma vida santa, pura, equilibrada, uma vida sadia segundo os olhos de Deus. Mas eu em mim mesmo jamais vou ter condições para, por mim mesmo, viver essa vida que eu tanto almejo. Eu sei disto porque o apóstolo Paulo, numa das suas cartas, ele diz assim: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer e devo fazer, nem sempre faço, mas o mal que não quero e reprovo, me pego fazendo. Quem me livrará do corpo desta morte? Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso, e Ele guarda o meu tesouro, que é a salvação eterna, até o dia final. Então Paulo reconhecia que ele, por ele mesmo, jamais teria condições de viver a vida cristã. Assim, olhando para Paulo, que depois de Jesus Cristo é um dos maiores exemplos, eu olho para mim e tenho certeza. Eu, de mim mesmo, jamais terei condições de viver essa vida que o apóstolo Paulo diz assim: abençoado no corpo, na alma e no espírito, de maneira que se torne irrepreensível diante de Deus e dos homens, preparando para a volta do Senhor Jesus. Jamais eu, por mim, terei essas condições. Mas Paulo está orando e dizendo: o Deus de paz, Ele é fiel, Ele promete e faz. Então eu confio nesse poder e nesse amor de Deus, na promessa do Senhor Jesus, na declaração do Espírito Santo através de Paulo, que eu viverei cada dia assim, pelo poder e a graça, a misericórdia de Deus, pelo sacrifício do Senhor Jesus e pela ação direta do Espírito Santo, cumprindo a palavra de Deus comigo. Paulo finaliza logo depois deste texto bonito, ele diz assim: Deus é fiel, Ele promete e cumpre, Ele fará acontecer isto. E o que é isto? É o texto que nós acabamos de ver. Então isso é lindo e maravilhoso. O salmista, lá 5.000 anos atrás, ele afirmava assim: Senhor, quão maravilhosas e grandiosas e incontáveis são as tuas bênçãos. Como é difícil para mim perceber a grandeza da tua obra. É impossível perceber o total da grandeza das tuas obras. Nós percebemos coisas bem pequenas e já difícil para perceber. Eu recebo alguns vídeos pela internet e num deles está lá a amostra do universo e eu estava olhando aquele universo. Todo o universo, depois a Via Láctea, depois o nosso sistema solar, olhando para o universo, olhando para a Via Láctea, olhando para o sistema solar. O sistema solar na Via Láctea parece uma faísca, uma coisinha. Aí você pega o sistema solar
e puxa para perto para você ver que ele é outro universo. Você vê quantos satélites estão aí girando nesse sistema solar, planetas, um número bem grande. Aí você puxa só para a Terra, você vê a imensidão da Terra. Aí você olha a Terra nos seus pormenores, as camadas, os oceanos, os mares, os grandes rios, os pequenos rios, os grandes lagos, pequenos lagos, as correntes de água, as pequenas correntes, as nascentes. Você chega lá no minadouro e pega um copo de água. Se você colocar isto no microscópio, você vai ver outro universo. Se você pegar de manhã, antes do sol esquentar, enquanto o orvalho ainda está sobre a relva, e observar aquele capinho simples, que o sol bate e o orvalho vai juntando gotícula com gotícula até chegar na pontinha da folha. Ali na pontinha da folha de capim tem uma gota. Se você olhar a gota contra o sol, você vai ver dentro da gota o arco-íris. Dentro de uma gota d'água. Você vê de novo, numa gota d'água, o universo de Deus. Se você pega essa gota d'água, põe no microscópio e vai examinar, você vai ver a infinitude de Deus numa gota d'água. Eu já tive a oportunidade de ver a gota desdobrada e até o último cristal da água. Quando a água é pura, o cristal é completo e igualzinho um com o outro. Quando a água é impura, o cristal é incompleto e diferente um do outro. Até onde vai esse poder de Deus? Se nós pegarmos o cristal da água, ainda podemos desdobrá-lo. E desdobrando, nós vamos chegar ao átomo. E ainda pode ser desdobrado o átomo. E se desdobrar o átomo, nós vamos conhecer a potência de Deus, que os homens maldosos ao redor do mundo trabalham essa minúscula partícula para formar uma energia tão poderosa, capaz de destruir a Terra. E o que existe hoje, em termos de potência nuclear no mundo, segundo o que se pode publicar, e nós sabemos que tem muito mais do que isto, dá para explodir a Terra em pedaços de 10 centímetros, 48 vezes. Olha agora para o poder de Deus expresso, em todos os sentidos, de todas as formas, em todos os tempos e de qualquer lado que você olhar. Então, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele quer dizer assim, olha para o que o seu olho pode ver. Descobre a grandeza de Deus. Olha novamente para a palavra, a expressão de Deus. Assim como você vê o lado de fora se cumprindo segundo o poder de Deus, olha para a palavra e creia. Ele tem infinitos poderes para fazer em nós muito mais do que podemos perceber, imaginar, pensar ou esperar. Ele vai fazer infinitamente mais. Esta carta é poderosa. Então, qual seria o alvo, então, do escrito de Paulo aos Tessalonicenses? Revelar a graça de Deus, o poder do Senhor Jesus e a ação do Espírito Santo, manifestos a favor dos convertidos de todas as raças e tribos, porque na igreja de Tessalônica tinha gente de todas as raças e tribos daquela época. Especificamente a igreja em Tessalônica e as vitórias espirituais. Este é o alvo de Paulo, mostrar o poder de Deus, o cuidado dele, a igreja, a vida cristã de cada um. Outro texto que temos para ver e pensar. Os fatos registrados são as dificuldades da vida cristã. Isto nós podemos lembrar desde João 17, quando Jesus Cristo disse assim, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo e estou convosco todos os dias. Então, vamos enfrentar as dificuldades. Paulo está ressaltando isto na sua carta. As dificuldades da vida cristã,
a ação do evangelho em cada pessoa. Aquele que crê tem a ação do evangelho em si. A pureza de Paulo e do evangelho, ele mostra com que pureza ele chegou até Tessalônica, ele chegou à comunidade, ele propôs uma mudança de vida para a comunidade, ele anunciou a forma que é o evangelho de Jesus Cristo, e ele quer uma mudança de vida para que a vida seja pura. Então, a pureza é bastante ressaltada nessa carta aos Tessalonicenses. Ele também fala dos cuidados pela igreja. Como a igreja deve ser tratada com carinho. Deus faz isso. E as pessoas também devem tratar a igreja com carinho. Ele dá doutrinamento para a igreja. Como deve agir na igreja os seus membros, a sua liderança. Ele exorta, ele faz uma exortação, ele chama a atenção, ele mostra o perigo, ele solicita que fujam dos perigos, fujam do mal. E ele chega a recomendar: irmãos, quem tem equilíbrio e sabedoria, ajude para que nenhum outro irmão retribua mal com bem, bem com mal. Tenham cuidado, que cada um vença o mal praticando um bem, porque retribuir mal por mal, isto é muito perigoso. Ainda mais, se uma pessoa faz um bem e você retribui com mal, é pior ainda. Então, se há um mal manifesto, vamos realizar um bem para destruir o mal. Se há um bem manifesto, vamos realizar um bem maior para somar com o bem manifesto. É uma recomendação de comportamento do apóstolo. No dia do Senhor, todos verão o Senhor. Ninguém tem que ter dúvida se já chegou ou se vai chegar. Ninguém tem que ter dúvida, basta olhar para a palavra. Ninguém fique apreensivo. O Senhor veio e voltou e eu não fui arrebatado. Eu fiquei. Era uma dúvida muito grande naquela época e é uma dúvida hoje. Tem gente que vai dormir e fica pensando assim: se eu dormindo morrer e o Senhor voltar, como será? Como é que eu vou ficar? Será que ele vai me levar? Olha, pelo bem que você faz, não, você vai ficar aí. Mas pela bondade dele, ele vai te levar, porque ele é bom. Não é porque você é bom, porque eu sou bom, mas porque Deus é bom. E nós precisamos crer na bondade de Deus. Como Paulo organizou o seu escrito? Ele fez em 3 etapas. Primeiro, ele fez uma introdução, apresentando ele e as credenciais dele, o objetivo dele, o propósito dele. Depois, ele estabelece o relacionamento com a igreja, com os cristãos daquela região. E por último, ele faz as exortações, o doutrinamento, a bênção final. Assim, ele encerra o escrito na carta aos Tessalonicenses. Quais são os destaques? A introdução, ele destaca a sua qualidade, a sua identidade com Jesus Cristo. O relacionamento de Paulo com a igreja, ele mostra isso, ele destaca bem isto. A oração pela vida cristã, ele demonstra, ele pratica isto. A pureza do evangelho, a pureza da vida cristã e a pureza que ele espera da igreja. As perseguições, ele ressalta isto. Exortações, fortalecimento espiritual, ressurreição, arrebatamento, exortação, oração e bênção. Assim, ele destaca a sua carta, esses pontos, dividindo em 3 etapas e realizando a mensagem do Senhor para o crescimento do povo naquela época e que nos serve perfeitamente para hoje, os nossos dias. O Espírito Santo nos orienta para entender essa carta e nós temos tudo para aproveitarmos esta carta para a nossa vida diária hoje, para o fortalecimento da igreja. Agora nós vamos respirar e respirando nós vamos ouvir uma música que o Hélio já está ali com ela na agulha. Solta, meu companheiro. Deus abençoe vocês. Vamos ouvir a música. Perdão, Senhor, tantos erros cometi.
Perdão, Senhor, tantas vezes que omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Perdão, Senhor, porque sou tão pecador. Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor, mas mesmo assim tu me amas. Quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão, mas mesmo assim tu me amas. Quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o Fique sintonizado na Rede Imaculada, portadora da paz e da esperança. A Rede Imaculada está reapresentando o programa Estudando a Palavra de Deus, com o teólogo Dr. Nivaldo. Sim, respirado ouvindo essa música bonita de chamamento ao perdão. Perdão vai ser o nosso assunto de domingo, não, de segunda-feira. Segunda-feira, a próxima outra segunda-feira, amanhã é a próxima, mas na outra nós vamos falar sobre o perdão de Deus. Oh, coisa impressionante, nós precisamos aprender muito sobre isso. Para entender um pouco sobre o perdão, eu estudei 110 horas, dividido em 3 etapas, com mestre e doutor. Só para entender até onde eles foram e pesquisaram e descobriram e desenvolveram o pensamento para entendermos isto. O perdão de Deus. E eu tenho certeza, estamos longe, muito longe ainda de entender esse poder, esse amor, essa misericórdia manifesta por Deus como perdão. Como nós precisamos aprender isso? Mas nós ouvimos agora uma música que nos incentiva. Isso é muito bom. Meus queridos,
esta emissora, esta rede de emissoras, tem um objetivo. O objetivo dela é evangelizar, ou seja, tornar conhecido a mensagem de Deus, a mensagem do Senhor Jesus, uma mensagem de perdão e salvação, uma mensagem de vida cristã. Ela quer fazer isto para qualificar a pessoa para a vida cristã. Fazendo isto, ela está ajudando na manutenção da família, também da sociedade, também na melhoria do Estado, do governo. Esta rede de emissoras tem um grande objetivo. E eu me alegro em fazer parte aqui e trabalhar com este grupo, buscando alcançar esses objetivos. E eu ouço de vez em quando, antes do programa, eu estou aqui com o fone de ouvido, eu estou ouvindo o apelo do Padre Reinaldo, solicitando ajuda. Se você deseja, gosta, tem prazer em fazer o que nós estamos fazendo, anunciando a palavra de Deus, participe, pode contribuir, pode mandar a sua ofertinha ou ofertona, fica à vontade. Saiba que você está fazendo isso para Deus. Ajude a evangelização. Tudo na vida tem um custo e a emissora também. Participe demonstrando a sua gratidão. Fique à vontade. E Deus abençoe o Padre Reinaldo, que com boa vontade, com ânimo, com coragem, com fé, muito amigável, conduz esta rádio. Um abração, meu querido. Se ele estiver me ouvindo, se ele não estiver, depois ele vai ouvir. Então vamos lá. Quais as lições que nós temos para aprender na carta com o apóstolo Paulo e a igreja de Tessalônica? Eu destaquei 10 lições. Vamos ver quais são as 10 lições que nós podemos aproveitar aqui? A primeira lição: Paulo demonstra a sua fé com argumento bíblico. Simples, não é? Tão simples assim? Nós, às vezes, queremos demonstrar uma fé que nada tem de fé. É muito mais expectativa. Então, nós demonstramos a nossa expectativa com argumento próprio. Muito diferente. Paulo, com toda a sabedoria humana, ele demonstra a sua fé com argumento bíblico. Ele lembra a expressão do Senhor Jesus, a expressão do Velho Testamento, a expressão de Deus. Ele lembra isto para fortalecer a sua fé, para manifestar que ele tem fé e o tamanho da sua fé e a fé que se cumpre em Paulo. O argumento é bíblico. Quando nós inventamos qualquer argumento, por melhor que seja, esse argumento é falho. Ele jamais vai se sustentar. Ele cai por si próprio. Ele não se defende, porque não há defesa para o que é falho. Então, Paulo demonstra a sua fé com argumento bíblico. Nós precisamos demonstrar a nossa fé com argumento bíblico. A fé sem obra é morta. Então, o que eu faço? A fé precisa de ter obra. A obra da fé é manifesta na prática do amor. A prática do amor demonstra a vida cristã, a vida que concorda com Cristo. Isto é novidade de vida. Então nós estamos observando a palavra que se cumpre em nós, que realiza e modifica a nossa vida, a igreja, a sociedade e o mundo. Paulo lembra o poder do evangelho na mudança da vida. Ele relembra aqueles irmãos e irmãs lá em Tessalônica para que eles olhem para trás e vejam como vocês viviam, qual era o procedimento de vocês, como vocês têm vivido agora e qual é o procedimento. Qual era o prazer que vocês tinham lá e qual é o prazer que vocês têm cá. O que você espera pelo futuro, o que você espera de Deus. Isso é manifestação de fé. Nós precisamos firmar a nossa fé na expressão de Deus. Ele expressou assim, ele disse essa verdade, então essa verdade vai se cumprir. Uma das maiores verdades que eu uso para fortalecer o meu dia a dia e levantar de manhã com uma disposição de tomar um banho, fazer a barba, sair cheirosinho, arrumadinho, para atender pessoas que eu nunca vi, não sei nem quem é, vou receber no consultório e vou tratar com essa pessoa e tratar desta pessoa, animado, alegre, feliz, retumbante, sabendo com certeza, eu vou ter gente boa e gente muito ruim.
gente que busca a Deus e gente que é contrária a Deus, gente que quer ser tratada e gente que não quer ser tratada, gente que recebe amor, afeto, carinho e gente que é contrário de tudo isso. Eu vou enfrentar tudo isto olhando para uma declaração do Senhor Jesus. Está em João 14:12. Ele diz assim: aquele que crê em mim faz o que eu faço e fará obras maiores do que esta. Então eu levanto de manhã e já olho para Deus e já relembro para mim mesmo: Senhor, o Senhor disse que se eu creio eu faço. Então eu creio e vou fazer, e estou saindo. E o Senhor cuida do resto. E lá vou eu. E termina o dia, 30 pessoas, 35 pessoas atendidas. Eu volto para casa alegre, feliz, retumbante, sem me preocupar com qualquer uma delas, porque eu sei que é o Senhor quem vai cuidar de todas elas. Eu posso dormir tranquilo. Vou tomar a minha sopinha e vou dormir sossegadamente, alegre, feliz, retumbante, com aquela mulher bonita, boa e cheirosa que dorme comigo, me dá dinheiro e manda em mim, que é a Dona Wanda. Então, esta é a vida manifesta pela palavra, manifestação de fé, na prática do amor, no exercício da vida cristã. A carta de Paulo aos Tessalonicenses é um resumo do Evangelho de Cristo. Se você olhar, ele está simplesmente tirando os pontos principais que são bem práticos para aquela comunidade em Tessalônica e colocando numa carta. O ponto de união entre as pessoas cristãs é o Evangelho da graça, que manifesta o poder e a vontade de Deus em Cristo Jesus, que une as pessoas em Cristo, unindo umas às outras. Isto é igreja. Paulo demonstra que há uma só fé, a fé no Senhor Jesus. Ele garante o que disse e nela nós podemos firmar na expressão dele, que há um só Salvador, o Senhor Jesus é o Salvador universal. Um só Deus e Pai, Pai do Senhor Jesus, nosso Pai. Um só batismo, é preciso batizar. Embora tenha algumas denominações por aí que pregam um segundo, um terceiro batismo, tem um batismo com a água, tem um batismo com o Espírito Santo, etc. e tal. Bom, isso são questões doutrinárias particulares de denominação. E como nós prometemos e vamos firmar cada vez mais, não entramos em detalhe de nenhuma denominação. Olhamos apenas para a palavra de Deus. E na palavra de Deus está escrito um só batismo. Então, vamos seguir a palavra. E cada um faça como bem quer e preste conta disto a Deus. Como nós vamos prestar desse nosso comportamento. Paulo demonstra que nesse pensamento nós nos unimos a Cristo. E se você se une a Cristo e eu me uno a Cristo, então nós dois, nós três, nós cinco, estamos unidos entre si, cujo ponto de união é o Senhor Jesus. Paulo relembra os cristãos de Tessalônica a promessa da segunda vinda de Cristo. E na segunda carta ele relembra de novo, e ele diz assim: meus irmãos, eu acredito que não é mais necessário falar sobre isto, nós já falamos 2 vezes. Falar uma terceira vez sobre isto, o importante agora é que você se firme nesta promessa. O Senhor disse que ele vai voltar, que ele vem para buscar os seus. Creia na palavra dele e espera ele voltar quando ele bem quer voltar, porque ele vai voltar na hora certa. É na hora que Deus determinar. Ele disse que ele não determinaria a volta dele. O dia e a hora, não. Ele disse, olha, eu nem quero saber qual é o dia e a hora que eu vou voltar, porque isso é uma decisão do Pai. Só ele vai decidir qual é o dia da minha volta e qual é a hora. Então isso é com ele é quem vai determinar. Se o Senhor Jesus demonstrou que ele não tinha interesse em saber qual era o dia e a hora da volta dele, que deixava isso na mão do Pai, por que nós vamos sofrer para saber isto? Eu vou escrever o meu 7º livro agora, eu vou escrever sobre a volta de Jesus Cristo e eu vou chamar a atenção para isto. Nós precisamos saber, o Senhor Jesus vai voltar. Isto ele disse e garante, vai voltar. Quando? Só o Pai sabe. E quando ele voltar, ai, a gente precisa estar preparado para receber. Lembra da primeira vinda dele?
O mundo não estava preparado. Ninguém estava. O povo de Deus, que era os judeus, não estavam preparados. As autoridades, os reis, imperadores, não estavam preparados. A sociedade, não. O Senhor Jesus foi totalmente rejeitado na sua primeira vinda. Imagina, ele nos surpreendendo com a segunda vinda, nós podemos até tratá-lo mal, porque não nos preparamos para a sua volta. Então Paulo está reclamando aqui, chamando a atenção e dizendo: abra os olhos, manifeste a fé, prepare para a volta do Senhor Jesus. Observa como ele encerra a carta. Você vai lembrando aí, porque no final eu vou ler a oração que ele encerra essa carta. Então, Paulo exorta os cristãos à vigilância, à prudência, com seriedade, firmeza e fé. Vigilância não é um ato de medo, mas é um ato de coragem para viver corretamente, segundo o propósito de Cristo, vigiando pela sua volta, orando pela sua volta, esperando a sua volta e desejando a sua volta. Paulo exorta os cristãos à vigilância, prudência, serenidade, firmeza, fé. Espera-se que cada cristão tenha um comportamento digno de Cristo, em santidade constante. O ensino de Paulo aponta para a vida prática. Ele ora para que o ensinamento seja prático. Rogamo-vos, irmãos, que conheçais os que trabalham entre vós, presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa das suas obras. Tende paz entre vós. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubordinados, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Regozijai-vos sempre. Orem sem cessar, todo instante. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinga o Espírito Santo. Não despreze as profecias, mas põe tudo à prova. Retenha o que é bom, mas põe de lado a prova, desprezando o que não presta. Retende o que é bom, abstendo-vos de toda espécie de mal. Olha que coisa linda, importante. Paulo está colocando para a igreja e para a nossa vida hoje. Primeiro ele está dizendo: observa os vossos líderes que passam angústias, que passam dificuldades, que entram em batalhas, que buscam diante de Deus as bênçãos e que ensinam a palavra de Deus e que orientam o povo de Deus, que lidera o povo de Deus, que intercede pelo povo de Deus. Preste atenção nestes que se esforçam, que dedicam as suas vidas para esse ministério, dedicam a Deus na realização desse ministério. Cuidar da igreja, liderar a igreja, administrar a igreja, ajudar a fortalecer os cristãos, orientar os cristãos, amparar, aconselhar, também corrigir. 2 vezes o apóstolo fala aqui na exortação, é uma correção. Ele está incentivando a igreja a observar, respeitar, considerar e ter um bom relacionamento com estas pessoas que lideram a igreja. Ele também está falando do trabalho normal da igreja. Qual é a primeira coisa que ele fala aqui como trabalho normal da igreja? Ora, eu rogo a vocês, irmãos, que orando, vocês reconhecem aqueles que se esforçam. E também vocês podem perceber quem
está necessitado. E que tipo de necessidade? Às vezes é uma pessoa muito rica, mas está num momento de desespero, de angústia, de dor. Num momento assim de profunda tristeza, depressão. E às vezes só de colocar a mão no ombro, isto já reanima a pessoa. Só de apertar a cabeça dessa pessoa suavemente contra o peito, essa pessoa já sente amparada, querida, amada e ajudada. Essa pessoa reanima para a vida. Às vezes um abraço vale mais do que 1000 palavras. Um aperto de mão, com consideração, com respeito, com apreço, vale mais do que um caminhão de mercadorias. Às vezes um olhar sincero, ou mesmo um olhar assim reprovatório, mas com expressão de amor e misericórdia, faz a pessoa repensar e mudar o rumo da vida. Às vezes uma palavra amiga, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de conhecimento, uma palavra de orientação, uma palavra, e você muda a vida da pessoa. Então Paulo está nos chamando a atenção para isto. Olha para as pessoas, sinta a necessidade, a carência, a pobreza, que nem sempre é de matéria. Ajuda, socorre os aflitos, ajuda os fracos, oprimidos, que estão caídos, que estão machucados, cura os feridos, cura os doentes. O apóstolo está dizendo que nós devemos fazer isto. E olhando para João 14:12, novamente, que é a expressão do Senhor Jesus que me anima a fazer isto, e eu estou dizendo para você, porque isso é uma prática na minha vida e isso é bom demais. Deus tem me honrado e me abençoado quando eu tenho obedecido a Ele, de maneira tal que eu vejo os milagres do Senhor acontecendo todos os dias, o dia todo, na vida de cada pessoa. Isso é uma prática, isso é uma coisa verdadeira. Eu tenho feito e estou exortando você a que faça também. Socorre os aflitos, cura os feridos, levanta os caídos, sustenta os desamparados, ajuda, faz alguma coisa e você vai sentir a bênção de Deus sobre a sua vida. Quanta coisa boa tem aqui para a igreja fazer. Ele também diz assim, examina tudo. Às vezes eu faço determinados cursos por aí e sou reprovados verbalmente por muitas pessoas que olham para mim e dizem, mas que é isso? Você faz esse curso? Você vai buscar esses conhecimentos? Que coisa mais estranha! Bem, eu acredito que eu devo examinar tudo e ver o que presta, o que não presta, porque jamais eu vou saber escolher se eu não tenho nenhum conhecimento. Tem gente que não escolhe porque não tem conhecimento, e não escolhendo fica sem. Você precisa saber escolher. O apóstolo Paulo está dizendo assim, examina tudo. E coloque tudo à prova. Depois, você retém o que é bom e sai fora de tudo quanto você percebeu que é mal. Toda espécie de maldade. Todo tipo de prática maldosa. Tudo. Existe um escritor muito famoso que é muito citado, principalmente pelos políticos. E a atitude baseada na filosofia deste escritor, desse pensador, é chamada de maquiavelismo. Então, o fundador é o Maquiavel. A filosofia é o maquiavelismo. E em que consiste? A pessoa não faz o mal, mas deixa o mal acontecer para que a pessoa que pratica o mal, ou desavisada, sem conhecimento, que se envolve com o mal, ela se estraga e se acaba por si própria. Então, maquiavelismo é você saber que vai acontecer o mal
que a pessoa pode se envolver e você fica de longe só assistindo a queda, só assistindo o desastre, só percebendo a derrota. Esse prazer de ver o quanto pior, melhor, isso é maquiavelismo, isso é um tipo de mal perigoso que a Bíblia recomenda. Sai fora desse tipo de mal. Agora, para concluir, porque o meu amigo ali é vigilante do relógio, não é o Wellington? Vigilante do relógio. Então, ele já olhou para mim, já piscou com o olho direito é para terminar o mais rápido. Então, vamos lá. Agora vamos para o final da carta, a conclusão, onde você deve tirar o melhor proveito de tudo. Tudo é proveitoso, mas olha o final. Em decorrência da orientação de Paulo para a vida cristã, ele ora para que tudo se cumpra conforme o agir de Deus. Qual é a oração dele? É esta: que eu estendo a minha mão sobre você, meu querido e minha querida, e faço como minha essa oração do apóstolo Paulo. Como ele fez, faço eu também. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, e ele também é fiel para fazer e fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo ou beijo santo. Pelo Senhor ordeno que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo sejam convosco. Esta é a oração do apóstolo Paulo, que eu também a faço em nome do Senhor Jesus. Que todas essas bênçãos recaiam sobre você, meu querido, sobre você, minha querida, preparando você para a vida. Paulo apresenta a sabedoria de Jesus Cristo como norma de vida cristã, prática, constante, diária, perene e solene, para todo o sempre. Todos os membros da igreja devem se unir em torno de Jesus Cristo, aprendendo com ele e servindo a ele para a glória de Deus Pai, para a alegria de cada um. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, em nome do Senhor Jesus, me abençoe e te abençoe para entender a sua palavra, para entender os seus mandamentos, para concordar, para assumir e viver plenamente esta palavra, esta vontade, essa determinação dele, todos os dias, o dia todo, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, um grande abraço. Deus abençoe a todos, aos nossos alunos, colegas, pacientes que passaram pelo consultório essa semana, que pegaram o endereço e que estão ouvindo. A todos vocês, meus queridos, um grande abraço. Espero vocês. Deus abençoe. Um grande abraço. A Rede Imaculada reapresentou o programa Estudando a Palavra de Deus com o teólogo Dr. Nivaldo. Tua palavra nos chegou por meio das tradições, contada de boca